Olá pessoal, boa tarde. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 boas plataformas para você desenvolver games com seus filhos, com seus alunos. Então pessoal, a primeira plataforma que a gente vai comentar é o MakeCode. O MakeCode é uma plataforma muito legal. Pra gente assim da minha geração, tem um estilo retrô que agrada bastante. Lembra aqueles jogos de 8 bits, de quando a gente era novo, da época do Atari, do Nintendo. E tem uma forma de trabalhar bem interessante porque as estruturas de bloquinhos, mas já tem várias coisas mais ou menos simplificadas. Por exemplo, a forma como o bonequinho ou a nave, o personagem ele navega, é muito simplificado. Com apenas um bloquinho você já consegue fazer essa navegação. Enquanto para esse tipo de situação em outros programas, igual o Scratch, já demanda um pouco mais de uma estrutura um pouco mais elaborada. Então, é bem focado mesmo em game. Já tem algumas estruturas bem prontas, tem uma galeria também bem interessante com vários personagens, vale a pena conferir. Tem um tutorial muito rico e é sempre dentro dessa perspectiva de trabalhar jogos com aquela inspiração dos jogos antigos, assim, jogo de plataforma, jogos de nave, porque é igual o Piaget fala, trabalhar nessa questão do nível sensorial mais baixo. Por exemplo, não podemos pensar em colocar uma criança para fazer um jogo complexo. A gente tem que primeiro fazer jogos simplificados. E aí, a partir do momento que ela domina isso, ela vai aprimorando. Então o ideal é começar com jogos simples. Por exemplo, resgatar um personagem, uma batalha espacial, algum evento no fundo do mar, coisas assim, que o principal nesse momento é o que? Fazer tudo funcionar bem. O bonequinho tem que funcionar bem, você deve conseguir coletar itens, pontuar, os personagens se encostar no espinho, ou encostar em algum vilão, ou tomar algum dano, uma flechada, tem que afetar o nível de vida. Então essas coisas precisam funcionar bem. A partir disso, o menino se sente encorajado, ele começa a ver que as coisas estão dando certo, ele começa a pegar as técnicas e aí vai ganhando complexidade. Tem condição de depois no segundo momento trabalhar com colocar novas fases, então aquilo que a gente vê, por exemplo, nos jogos normais, você, por exemplo, tem um calabouço, assim, um labirinto, aí você entra por uma porta e sai pela outra, e isso também alegra muitas crianças, quando elas começam a trabalhar level design, desenvolvimento de novas camadas, o jogo começa a ganhar camadas, e isso no nível intermediário já atende bastante, e o MakeCode ele tem isso, ele consegue dar essa possibilidade. O segundo jogo, a gente vai falar então do Scratch. O Scratch, ele tem essa mesma estrutura de blocos coloridos de arrastar, e ele tem algumas características diferentes do MakeCode. Por exemplo, enquanto para fazer a navegação de um personagem no teclado, o MakeCode você usa só um bloquinho que já está tudo bem facilitado, no Scratch você precisaria de fazer isso com um pouco mais de complexidade, determinar que o evento do botão para cima, o evento do botão para baixo, o evento do botão para esquerda, o evento do botão para direita. Então isso tudo é um pouco mais amplo, assim, é mais trabalhoso no Scratch, vamos dizer assim. Mas o Scratch, por outro lado, ele traz outros pontos positivos. Por exemplo, no Scratch você consegue criar uma narrativa, uma história, criar um cartão de Feliz Natal ou de Feliz Aniversário. Então, digamos que o Scratch ele é mais versátil. Enquanto o MakeCode que eu falei anteriormente, ele tem uma pegada bem forte para games no estilo retrô, com umas fórmulas bem simplificadas, o Scratch ele atende a mais possibilidades. Então, por exemplo, não que você não possa fazer um cartão de Natal no MakeCode, mas ele é bem direcionado para game mesmo, é uma plataforma de game. Assim, bem orientado mesmo para isso. Já o Scratch ele é um pouco mais eclético, então você pode fazer
por exemplo, um filminho, onde, por exemplo, o garoto ele entra. Aí tem botões de, por exemplo, poder entrar numa porta. Aí quando ele entra naquela porta, ele pode vir uma sucessão de eventos, que é, por exemplo, uma história falando, por exemplo, sobre a chegada das caravelas no Brasil, ou, por exemplo, falando sobre algum evento das células na biologia. Então, dá margem para você fazer mais coisas. Agora, independente, o Scratch também ele tem variáveis, com a construção de variáveis de uma forma bem simplificada. Você, por exemplo, variável é muito importante, né? Porque variável é aquela etiqueta que cabe, você dá um nome e o valor ele é mutável, né? Então, por exemplo, pontos. Você não pode colocar um valor, você tem que colocar um nome, porque o valor ele toda hora varia. Então, isso que é muito importante no coding, na programação, o Scratch ele te entrega de uma forma bem fácil, bem legal. E outra plataforma que é legal de falar é o Code.org, que é vários joguinhos. Aí é como se fosse não uma plataforma única, mas é como se fosse uma série de joguinhos onde você entra lá e brinca. Então, por exemplo, o Angry Bird tá lá, o bichinho do Angry Bird, e tem que acertar o porquinho verde, né? Aí você tem os bloquinhos, por exemplo, para chegar nele você tem um caminho. Aí você faz frente, frente, vira, vira e frente de novo. Então você vai com os bloquinhos, como se fosse um tabuleiro, e você vai andando com os bloquinhos e consegue realizar pequenos desafios. E isso com o tempo vai ficando mais complexo. O Lightbot é outro aplicativo que tem essa mesma inspiração. Lightbot é a mesma coisa, você tem que acender a lâmpada, então você tem que conseguir fazer com que o robozinho acenda a lâmpada. No começo é bem fácil, depois vai ganhando um nível de complexidade, fica até bem difícil, assim, fica complexo. E todas essas plataformas que eu mencionei são gratuitas, elas precisam de internet, né? São sites. Vou deixar o link na descrição. E hoje em dia está muito comum. Por quê? Porque tem a pandemia, tem a quarentena, e os meninos eles adoram games. E é uma forma também de desenvolver o pensamento computacional, que vai além da programação. Ele consegue ganhar familiaridade com os algoritmos, ele consegue entender resolução de problemas, eles se colocam um desafio e vão fazer aquela proposta, porque hoje em dia tem uma educação que é chamada de educação baseada em projetos. Então, em vez de você chegar e passar um conteúdo, você cria uma meta, um desafio que é como se fosse um lugar a ser atingido. E ali dentro desse percurso existe uma gama de conceitos e aprendizagens que vão chegando ao longo do caminho. Então, esses projetos eles passam por aí. Então, por exemplo, a gente já criou uma máquina de calcular, a gente já criou, por exemplo, eventos que tem a ver, por exemplo, com o movimento das águas, que por exemplo, você faz a chuva e depois penetra o solo, encharca, e aí a planta cresce, fica forte, depois aí tem todo esse processo. Então a gente consegue fazer isso no joguinho. E basicamente é isso. Vou deixar então os links do vídeo. Vale a pena. São todas plataformas gratuitas. E tem vários outros programas nessa mesma pegada, que a gente vai mostrar nos próximos vídeos. Aqui mesmo hoje basicamente falando desses 3 que eu achei legal de abrir essa conversa falando sobre eles, mas aí a gente depois vai trazer novos. Não esqueça de dar um like, curtir. Então a gente se vê no próximo. Até lá, tchau!